Alexandre Simões, vai começar, né? Não, começou agora, já tá. Começou o sorteio, ali. Vamos ver. Vamos ver. E lembrando que vai até a final, tá? Vai fazer o chaveamento. A primeira bolinha saindo ali, a moça tá abrindo a bolinha pra gente saber. Cruzeiro é a primeira bolinha. Cruzeiro. Ainda faltam 7 bolinhas ali para ser retiradas, mas o primeiro confronto já começa com o Cruzeiro, esse confronto da Copa do Brasil. Vamos para o segundo time. O segundo time será sorteado para ver quem será o adversário do Cruzeiro. Deve ser isso, né, Alexandre Simões? Isso, vamos ver. Qual vai ser o... Pode ser Atlético Paranaense, o nosso Atlético Galo, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense e Vasco. Vamos ver. Ixi. Clássico mineiro na Copa do Brasil, é isso? Que boca, hein, Júnior Moreira? Eu avisei que ia ser, né? Nossa Senhora. Então a gente vai ter um clássico mineiro na Copa do Brasil. Clássico mineiro nas quartas de final. Lembrando que a gente já teve em 2019. Será o terceiro confronto entre eles na Copa do Brasil. Tá? Quem se deu melhor? 2014 o Atlético foi campeão, ganhando os 2 jogos. 2019 o Cruzeiro classificou as semifinais, ganhando o primeiro no Mineirão 3-0, o segundo por 2-0 no Independência. Nath Fiuza tá com a gente também. O que alguns torcedores não queriam, né, Nath? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Um abraço, viu? A todos que nos acompanham aqui no Rádio Vivo, né? Nessa expectativa. E olha, não deu nem muito tempo pra gente sofrer, né? Porque foi de cara aí as 2 primeiras bolinhas. Torcedor fica apreensivo sempre, né? No clima do clássico. Tem gente que prefere pegar o adversário de cara, o principal rival. Tem outros que preferem mais na frente, mas promessa de um grande jogo, um duelo muito equilibrado, né? Próxima bolinha é o Corinthians, não é isso, Simões? Agora a gente vê qual vai ser o adversário do Corinthians aí. Ainda tem Atlético Paranaense, do lado Bahia, ali do Botafogo, chaveamento de Atlético e Cruzeiro. E o Fluminense e o Vasco também para serem sorteados. Vamos ver quem vai ser o adversário do Corinthians nessa quarta de final da Copa do Brasil. Se sair Bahia ou Atlético do Paraná, nós teremos um clássico carioca. Verdade. Vamos ver quem que vai ser o adversário do Corinthians na próxima fase da Copa. Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. Então até agora, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético do Paraná são os 2 confrontos até agora da próxima fase da Copa do Brasil, desse chaveamento do lado de Atlético e Cruzeiro, não é isso? Exatamente. Cruzeiro e Atlético, quem passar pega o vencedor de Corinthians e Atlético do Paraná. Do outro lado sobraram o Bahia e os 3 cariocas. O Wellington Campos com a gente também. Bom dia, Igor. Já tá saindo mais um aqui, ó. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Uma possibilidade grande de ser um confronto, então, de cariocas. É um clássico carioca a gente vai ter. Então o Vasco se já saiu tá Bahia sorteado. agora, a gente tem Fluminense e Botafogo. Vamos ver qual que é o próximo nome. O Vasco já foi sorteado, não é isso? Isso. Então tá, o Vasco contra agora um próximo. Tá misturando ali. No rádio você fica sabendo primeiro. Ela meteu a mão ali no globo, abriu, tá abrindo o papelzinho. Botafogo. 2 clássicos, então. Vasco e Botafogo. Então, Fluminense e Bahia, né, Simão? Fluminense e Bahia. Então a gente tem Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético do Paraná, Vasco e Botafogo e Fluminense e Bahia. Fluminense e Bahia. São os confrontos, então, da Copa do Brasil. Pô, 2 clássicos, hein, Nath Fiuza? Ô Júnior, você sabe que o mais legal dos sorteios da Copa do Brasil e o fato de todos os times ficarem no mesmo pote é justamente a possibilidade dos clássicos, né? Então nós já teremos um aqui, um também lá no Rio de Janeiro, né? O Vasco contra o Botafogo. Acho que são 2 clássicos interessantes, apesar de que acho que no clássico carioca é mais fácil apontar um favoritismo pelo momento das 2 equipes, né? Botafogo num melhor momento da temporada, tem mais time, mais investimento. O clássico daqui, o nosso clássico é muito mais equilibrado, mas legal também a gente vê o lado do chaveamento aí, né? O Cruzeiro ou o Atlético com a possibilidade de encarar Corinthians ou Atlético Paranaense, 2 equipes que já foram campeãs também da Copa do Brasil. E do outro lado, né, Simões, ficaram os times que têm a possibilidade do confronto inédito, né? E um vai acabar eliminando o outro. Confronto não, o título inédito. Isso, Botafogo e Bahia são os únicos times das quartas de final que nunca venceram a Copa do Brasil, tá? E a única final que a gente tem, né, e que vai ser um confronto das quartas é exatamente o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético. Foi a final de 2014.
14. Então, Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia de um lado, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético do Paraná do outro. E aí vamos ver, vai ser sorteado ainda o mando de campo do primeiro jogo. Isso. No caso aí, só vai interferir pro Rio de Janeiro, né, o Wellington? Porque no caso de Cruzeiro e Atlético, como eles se enfrentam, não faz diferença. Faria se eles tivessem adversários de outros estados, né? Aí um teria que jogar a ida em Belo Horizonte, o outro a volta. Então o sorteio de mando de campo aí, aliás, eu acho que nem interfere, viu, Wellington? Porque no caso, como é o Fluminense, né, e o Vasco e Botafogo, não precisa do sorteio de mando de campo. Vai ter que ser um jogo num dia, outro no outro. Então o sorteio de repente vai poder ser único do mando de campo. Os times de um lado, os times do outro, tira a bolinha lá, se der par é um lado, se der ímpar é o outro. E aí a gente vai pra essa disputa das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que é final de agosto e meio de setembro. Entre os dois jogos, 27 de agosto. Isso, e 11 de setembro. E 11 de setembro, depois Isso. da data FIFA. Exatamente, tem uma data FIFA entre os dois jogos. Então 27 de agosto e 11 de setembro, essa data FIFA no meio. Detalhe. A seleção joga no dia 9. Isso. No dia 9. Tem rodada de eliminatórias. Pode ser no dia 11. Então, dia 9, então aí... tem que ver. Isso. E como disse bem a Natália, Cruzeiro e Galo, Corinthians e Atlético, os vencedores se enfrentam na semifinal. Vasco e Botafogo e Fluminense e Bahia, os vencedores se enfrentam na semifinal, Alexandre. Exato, então vamos ver quando esse sorteio acontecer, ô Júnior, de mando de campo, aí a gente vem aqui informar, mas as datas são essas, lembrando que tem uma data FIFA, as seleções jogam dia 9, o que compromete muitos jogadores para o dia 11, né? Uhum. Então, para resumir a prosa aqui, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, esses dois confrontos saem os próximos adversários. Desses 4 aí vai sair um finalista, o outro finalista sai de Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Isso, então Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia também. Exato. O próximo confronto sai desses clubes aí. Exato. Os jogos, então, no final de agosto, início de setembro. E ainda agora a gente tem um próximo sorteio daqui a pouquinho, que é um sorteio que envolve a questão dos mandos de campo. Exato, no caso do Mineiro, se começa no Mineirão ou se começa na Arena MRV, essa disputa entre Cruzeiro e Atlético. Ô Nath, quer fazer uma análise final aí desse sorteio, desses jogos que vem pela frente? A Copa do Brasil, ela gera muita expectativa, é sempre muito difícil, eu até brinquei mais cedo no tiro de meta, que tem que estar na chuva é pra se molhar, né, Júnior? A partir de agora, não tem como muito escolher, eu acho que o confronto aí mais atrativo, mais pesado, mais difícil é o Clássico Mineiro, né, por tudo que representa a rivalidade e o momento das equipes. E, Simões, a gente tem a possibilidade, independentemente de qual das equipes mineiras avançarem para a semifinal e em caso, né, de chegar à grande decisão, ser uma final inédita, né? Porque também dos adversários que o Cruzeiro já enfrentou ao longo da sua história em finais de Copa do Brasil, não está nem Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia, está? Ou tô comendo mosca? Todas as finais que nós já tivemos envolvendo esses clubes aí, elas foram Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Atlético do Paraná. Estão todos do mesmo lado do chaveamento, né? A gente já teve semifinal envolvendo os times, mas, por exemplo, o Bahia nunca foi finalista da Copa do Brasil. O Botafogo, a única vez que foi com o Juventude. O Fluminense foi contra o Figueirense, né? O Vasco foi contra o Coritiba. Então, quer dizer... Coritiba. Isso. As finais que a gente poderia ter repetidas, elas não acontecem porque estão todas do mesmo lado do chaveamento. E lembrando, tá, ô Júnior, que nesse caso aí, o Cruzeiro para o primeiro jogo... Do aspecto físico, ele tem uma folga, porque ele não está mais na Copa Sul-Americana. O Atlético joga a Copa Sul-Americana e o final de semana antes da primeira partida entre eles, a gente tem no sábado, 23 de agosto, 6h30 da tarde, no Mineirão, um Cruzeiro Internacional. E no domingo, dia 24 de agosto, a gente tem 8h30 da noite, um São Paulo e Atlético no Morumbis. Então a gente não sabe se a CBF vai fazer alguma alteração de horário, até de dia, para poder fazer essa tabela da Copa do Brasil, mas os jogos anteriores ao primeiro confronto entre Cruzeiro e Atlético, ou Atlético e Cruzeiro, que tem como data base o 27 de agosto, é isso. Cruzeiro Internacional num sábado, 23 de agosto, no Mineirão, e um São Paulo e Atlético às 8h30 da noite do domingo, dia 24, no Morumbis, lá na capital paulista. Sim, Wellington. Vamos lá. Quem passar
para a semifinal, pega R$9.922.500, quase R$10 milhões. E vamos ter, daqueles 12 jogos atrasados, vamos ter jogos aí nas datas FIFA. Então, a gente tem que ficar de olho também neste calendário dos jogos atrasados que a CBF tem pela frente aí para montar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Galo tem 2 jogos atrasados. Isso. O Vasco também, o Bahia também, o Fluminense também, o Botafogo. O Fluminense também, Botafogo também, Mirassol também. Palmeiras já saiu, Juventude já saiu, o Sport já saiu. Desses times aí, os únicos que não tem jogos atrasados são Cruzeiro e Corinthians, tá? O Atlético do Paraná joga a Série B, então não conta. Então, dos 7 clubes da Série A que estão nas quartas de final, 5 tem jogos atrasados na principal competição nacional. Só Cruzeiro e Corinthians estão regulares na tabela da primeira divisão. Ô Wellington, pra gente fechar então o próximo sorteio aí, pra gente saber mando de campo, não é isso? Isso, mando de campo. Daqui a pouquinho a gente faz aquele contato e já traz onde será o primeiro. Você vai apostar, vai ser na Arena MRV ou vai ser no Mineirão? Eu tenho acertado as apostas, né, Fernando Berges? Caladinho, Júnior. Acho que o Atlético decide lá na Arena MRV, viu? Pesou. Ô, Eto, obrigado. Qualquer coisa é só chamar. Maravilha. Qualquer coisa a gente chama daqui. E às 11h30 tem o sorteio feminino. Ok? A gente vai trazendo todas as informações. Obrigado, Simões. Nath Fiuza também, que estava com a gente, trazendo todas as informações desse sorteio da Copa do Brasil. Para resumir a prosa, para você que está ligando o rádio agora, hein? Cruzeiro e o Atlético vão definir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Vão jogar as quartas de final. Os outros confrontos, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Agora a gente precisa saber aonde que vai ser a decisão, né? Onde vai ser o primeiro jogo e aonde vai ser o segundo jogo. Já o Wellington Campos vai trazer essas informações pra gente. 10h37, a gente volta já. Itatiaia.